E aí, meu fera, voltamos agora para falar de consequências da ligação de hidrogênio. Você está vendo aqui num recipiente, desse desenho, de um lado, que é o lado de cá, eu tenho a parafina. Esse lado de cá, eu tenho a parafina. Parafina. Desse lado de cá, essa partezinha sólida aqui, ó, é a água, H2O. Você está vendo que no estado sólido, a parafina, deixa eu mudar de cor aqui, acho que eu vou deixar o branco mesmo, peraí. Então, lá, a parafina, ela no estado sólido é mais denso do que ela no estado líquido. Eu esqueci de falar, na verdade, eu botei aqui, ó, você tem a parafina sólida e aqui você tem a parafina líquida, e aqui você tem água líquida. E, como todo mundo já sabe, o gelo boia na água. Então tá aqui o gelo boiando na água, beleza? Então, uma das consequências da ligação de hidrogênio é encontrada justamente na densidade. Por quê? Porque a maioria das soluções, a densidade do estado sólido é maior, então o cara afunda. No caso da água, ela boia. Então eu posso dizer que a densidade da água, deixa eu escrever aqui, a densidade da água no estado líquido é menor que a densidade da água no estado sólido. Tanto é, desculpa, é o contrário, foi mal. Deixa eu apagar aqui. A densidade no estado líquido é maior que a densidade no estado sólido. Pouquíssimas substâncias têm essa propriedade dela no estado sólido ser menos densa do que no estado líquido, porque a maioria dos componentes, a maioria das substâncias, ela é mais densa. Em muitas substâncias, as moléculas sólidas são mais densas ou densamente empacotadas do que o líquido. Então a gente pode dizer o seguinte, por exemplo, se a gente fizer uma comparação, a densidade do gelo, deixa eu só fazer uma setinha aqui e mudar essa corzinha branca aqui para o verde que eu tinha. Então olha só, a densidade da água a 0 graus Celsius, a 0 graus Celsius, a densidade da água a 0 graus Celsius, ela é de 0,917 gramas por ml. Gramas por ml, certo? E já a densidade da água no estado líquido, isso a gente já sabe, né? O aluno fera que já estuda química há muito tempo já sabe que essa densidade da água líquida você tem que gravar, né? 1 grama por ml ou 1 grama por centímetro cúbico. Então, dessa forma, o gelo boia, certo? Então, devido a essa densidade empacotada, você faz com que você tenha uma densidade menor, fazendo com que a água, fazendo com que a água aboie na água líquida. Você bota o gelo na água, você vê que ele boia. E aí o interessante é o seguinte, que a densidade mais baixa do gelo, comparada com a densidade da água líquida, pode ser entendida em termos de interações de ligações de hidrogênio, justamente, em termos de interações de hidrogênio. Certo? E como assim, Sandrão? Olha só, no estado líquido, cada molécula de água sofre variações contínuas de interações com os seus vizinhos. Ou seja, no estado líquido, você tem outras interações da molécula da água. Então, tem aqui a molécula da água, certo? Então, ela tem várias interações. Aqui, ó. Beleza? Por exemplo, eu estou desenhando para você várias moléculas de água. Vamos supor que elas sejam moléculas de água líquida, tá? Essa parte azulzinha aqui. Então você vai ter essas interações aqui, ó. Você vai interagir o oxigênio de uma molécula e o hidrogênio da outra. Você sabe que isso já vai acontecer, né? Então tá aqui, ó. O Sandrão está desenhando para você aqui as interações, né? Tudo certo. Bacana. Beleza. Então o que acontece?
A ligação de hidrogênio é um componente principal dessas interações, certo? Tem a interação na água, ela é o principal. Então, as moléculas, elas estão tão próximas quanto possível, mesmo que seus movimentos térmicos mantenha em constante movimento, porque a molécula ela continua se movimentando, certo? E quando eu falo de movimentos térmicos, está levando justamente a temperatura. Você, quando passa do estado sólido para o líquido, você está aumentando a temperatura. Concorda comigo? Sim, Sandra, mas explica como é que acontece. Olha só. Quando a água congela, eu estou mostrando aqui nessa figura aqui o congelamento da água, certo? Aqui está a estrutura dela aqui. E aí ela assume essa estruturazinha, deixa eu ver aqui, ó, você está vendo aqui, ó, uma molécula de água, ligada a outra molécula de água, ligada a outra molécula de água, você está vendo aqui, ó. Você está vendo essa estrutura? Beleza, não sei se você localizou aqui, ó, visualmente está dando para ver, né? Então o que acontece? Quando a água congela, as moléculas assumem um arranjo aberto, que é esse arranjo que eu fiz para você aí, e ordenado. Isso faz com que o quê? Isso faz com que otimize as interações de ligação de hidrogênio. A interação está aqui, ó, a interação entre as ligações. Opa, aqui não. Aqui, ó, a interação entre as ligações de hidrogênio. Talvez aqui, ó, fique mais nítido para você, ó. Olha a molécula de água aqui, uma molécula de água aqui, uma molécula de água aqui, ó. Tá vendo aí, galera? Certo? E aqui, ó, você tem as interações de hidrogênio. Tá dando para ver aí? Beleza? E aí você vê que tem outras camadazinhas aqui mais pro fundo. Bacana? Então, esse arranjo otimiza as interações da ligação de hidrogênio entre as moléculas. Mas ele cria uma estrutura menos densa para o gelo se comparada com a água. Uma determinada massa de gelo ocupa maior volume que a mesma massa de água líquida. Por isso que a densidade é maior. Se você lembrar, a densidade é quem, meu jovem? A densidade é massa sobre volume. Tudo certo? Beleza? Se a gente manter a massa constante, vamos supor que a massa seja, só para você ter uma ideia, vamos supor que a massa aqui seja 10 gramas, certo? E o volume seja de 2 ml. Essa divisão aqui vai dar quanto? Vai dar 5 gramas por ml. Essa é a densidade, bacana? Agora imagine que não seja mais 2. Agora o volume aumente para 4 ml. O que acontece aqui? Em vez de 5, você está mantendo a massa constante. A densidade passa a ser 2,5. Beleza? Então, para massa constante, quanto maior o volume, menor vai ser a densidade. Bacana? O que é que a gente pode ver nessa figura aqui? Nessa figura aqui, ó, deixa eu apagar aqui algumas coisas que eu fiz. Nessa figura aqui, o que nós temos é o seguinte. Nessa primeira figura aqui de cima, onde eu marquei aqui a ligação de hidrogênio, tá vendo? Ó? Essa interação aqui, você está vendo que é a ligação de hidrogênio, ela está medindo aqui, ó, 1,8 anos. Já essa ligação aqui, que é a ligação covalente entre o átomo de hidrogênio e de oxigênio, ela tem 1. Então você observe que a ligação química ela é menor que a interação intermolecular. Então, a ligação de hidrogênio entre duas moléculas de água, essa distância aí é a distância que é encontrada no gelo. E aqui, nessa figura aqui embaixo, essa aqui, certo? O que nós temos aqui é um arranjo das moléculas de água no gelo. Cada átomo de hidrogênio em uma molécula de água está orientado na direção a um par de elétrons não ligantes da água adjacente. Aí, como resultado, o gelo tem esse arranjo aqui, ó, um arranjo hexagonal. Eu não sei se você dá para visualizar, ó. Tem um arranjo hexagonal aqui, aí você tem outro arranjo hexagonal aqui, ó, tá vendo? Tá dando para ver aí, galera?
certo? Então você tem esse hexagonal aberto das moléculas de água. E aqui nessa figura aqui, você tem a forma hexagonal que caracteriza os flocos de neve. O interessante é que é o seguinte, essa menor densidade do gelo, comparada com a densidade da água líquida, afeta profundamente a vida na Terra. Como, Sandrão? Você sabe muito bem que o gelo flutua, né, sobre a água congelada, isolando a água de baixo. Então, quando você, por exemplo, você tem aqui um rio, né, e aí você sabe muito bem que a água congela na parte de cima e embaixo ela continua na parte líquida. Se fosse ao contrário, se o gelo fosse mais denso que a água líquida, o que ia acontecer? Ele ia congelar embaixo e com o tempo ele vinha congelando. Concorda comigo? Beleza? O que ia acontecer, cara? Você não ia ter vida marinha, desculpa, você não ia ter vida nos rios e nos lagos. Beleza? Então, essa propriedade mantém a vida aquática nos rios e nos lagos. Bacana, né? E por que isso ia acontecer? Porque o gelo que fosse se formando na parte de cima, como ele é mais denso, ele ia começar a se depositar no fundo. Aí a parte de cima ia congelar de novo, aí ia afundando, até que completasse todo o lago. E aí ia acabar com quem? Com a vida marinha. Não é isso aí? Então, essa é uma propriedade muito interessante da água que ajuda a manter a vida. Beleza? Bom, e aí eu trago esse desenho para você, que você sabe que a água, a água quando congela, ela expande, né? Então tá aqui uma figura da água congelada, tá aqui uma figura da água líquida. E o interessante é que em cidades que fazem muito frio, né? Quando ocorre essa expansão de água, lógico, você tem água lá nos canos, né? Então você tem a água nos canos. Logicamente, se essa água se expandir, o que vai acontecer? Esse cano vai arrebentar, né? Então, a água é uma das poucas substâncias que se expandem ao congelar, certo? A expansão se deve a quem? Agora você já sabe, a estrutura aberta do gelo em relação à da água líquida. Bacana, galera. Beleza? Espero que tenham gostado aí dessa aula e espero que tenha ajudado bastante essa pequena consequência da ligação de hidrogênio. Beleza? Fique com a gente e vamos para a nossa próxima aula. Vamos lá.